a doutrina da adoção, que fala sobre a filiação de pecadores, como que pecadores passam a ser filhos de Deus. São todos filhos de Deus? Obviamente não. Jesus, em João 8, diz para os judeus que se orgulhavam de serem descendência de Abraão, e Jesus então diz para eles que sabia que eles eram descendência de Abraão, mas eles não eram filhos de Deus porque queriam agir contra a vida de Jesus, matá-lo. Jesus diz que Abraão não procedeu assim e diz que eles eram filhos do diabo. É uma expressão que não tem sido usada, dita hoje, em um texto a respeito do qual não tem sido devidamente pregado e que é um assunto que precisa ser restaurado, não pecaminosamente falado, né, para apenas ofender pessoas, pecaminosamente não, mas o próprio texto ofende no sentido santo bíblico, né, quando mostra, conscientiza, desperta, ensina que sem Jesus, sem o verdadeiro Cristo, todos são filhos do diabo. Então nós precisamos conhecer essa verdade para a gente saber onde a gente está e poder correr para o verdadeiro Filho de Deus e então mudarmos o nosso status de filho do diabo para filho de Deus, de filho da ira, como Paulo disse, né? Nós éramos também, antes de Jesus, filhos da ira, como também os demais que não têm a Cristo são. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor com quem nos amou. Então, tocando em temas como esse, com a clareza e a fidelidade que esses temas devem ser expostos no fundamento bíblico, é que há esperança de salvação. Então, nós vamos tratar aqui do capítulo 12 da Confissão de Fé de Westminster. A seção 1 diz assim: Todos quantos são justificados, Deus se digna fazer participantes da graça da adoção em e por seu único Filho Jesus Cristo, por meio de quem são eles recebidos no número e desfrutam da liberdade e privilégios dos filhos de Deus, têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são capacitados a clamar Abba, Pai, são tratados com piedade, protegidos, sustentados e corrigidos por ele como por um pai. Contudo, jamais abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. E há vários textos bíblicos aqui fundamentando essa verdade. Então, no mesmo instante em que um crente é unido a Cristo no exercício da fé, ter-se-ão consumado nele simultânea e inseparavelmente duas coisas. A primeira, uma mudança total de relação com Deus e com a lei como um pacto de vida, e a segunda, uma mudança de sua natureza interior e espiritual. A mudança da relação é representada pela justificação, a mudança da natureza pela regeneração. Regeneração é um ato de Deus, originado por meio de uma nova criação, uma nova vida espiritual no coração do sujeito. O primeiro e instantâneo ato dessa nova criação, resultante de sua regeneração, é fé ou crer, confiante recepção da pessoa e obra de Cristo. No exercício da fé, pela alma regenerada, justificação é o ato instantâneo de Deus sobre a base daquela perfeita justiça que a fé do pecador apreendeu, aprovou, aceitou, declarando-o livre de toda a condenação e com direito legal às relações e benefícios assegurados pelo pacto que Cristo cumpriu em seu favor. Santificação é o desenvolvimento progressivo para a perfeita maturidade dessa nova vida que foi implantada na regeneração. A adoção representa a nova criatura em suas novas relações introduzidas num coração apropriado e sua nova vida desenvolvendo-se num ambiente apropriado e cercado daquelas relações que nutrem seu crescimento e a coroa com bem-aventurança.
A justificação só efetua uma mudança de relações, a regeneração e a santificação só efetuam um estado inerente moral e espiritual da alma. A adoção inclui ambas. Como representada na Escritura, ela segue num cenário complexo. A criatura recém-regenerada nas relações em que ela é introduzida pela justificação. Esta divina filiação, ser filho de Deus, na qual o crente é introduzido pela adoção, inclui os seguintes elementos e vantagens primordiais. Primeiro, deriva a natureza espiritual de Deus. O texto diz, para que sejais participantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4. Você pode também conferir João 1,13, Tiago 1,18, 1 João 5,18. Segundo, nasce a imagem de Deus. Nasce a imagem de Deus, portanto, sua semelhança. Como diz Colossenses 3,10, e revestindo-se do novo homem que é renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Terceiro, leva seu nome. 1 João 3,1, Apocalipse 2,17, 3,12, entre outros. Quarto, torna-se objeto de seu amor especial. João 17,23, para que o mundo conheça que tu me enviaste e eles me têm amado como tu me amaste. Quinto, torna-se habitação do Espírito de seu Filho, Gálatas 4,3, que forma em nós um espírito filial ou um espírito que nos faz filhos de Deus, obedientes, né? 1 Pedro 1,14 ou 2 João 6. Livres do senso de culpa, da escravidão legal e do medo da morte, Romanos 8,15 a 21, Gálatas 5,1, Hebreus 2,15, e elevados com santa ousadia e com dignidade real, Hebreus 10, 19, 22 e 22, 1 Pedro 2, 9, 4, 14. E sexto, representa proteção, consolação e suprimentos abundantes. Salmo 125, 2, Isaías 66, 13, Lucas 12, 27 a 32 e tantos outros, né? 1 Coríntios 3, 21 a 23, enfim. Sétimo, representa disciplina paternal para o nosso bem, inclusive aflições espirituais e temporais. Salmo 51, 11, 12, Hebreus 12, de 5 a 11, entre outros. Oitavo e último, garante a herança das riquezas da glória de nosso Pai como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8, 17, Tiago 2, 5, 1 Pedro 1, 4, 3, 7, inclusive a exaltação de nossos corpos em comunhão com Deus, Romanos 8, 23, Filipenses 3, 21. Então, por esses fundamentos e essas evidências, o conceito, a doutrina santa da adoção, podemos nos examinar para sabermos se estamos de fato, na verdade, se somos de fato filhos de Deus, para não estarmos naquela condição dos judeus quando agiram contra Cristo e se achavam ainda filhos de Deus, e o próprio Cristo os repreendeu e eles ficaram surpresos ali. Não avançaram para a conversão, mas ficaram ali cegos, orgulhosos, se achando certos e que Jesus estivesse errado em dizer que eles eram filhos do diabo. Nós precisamos fazer um honesto, correto autoexame, mas fazendo um autoexame com base nos nossos argumentos, sempre nos avaliaremos para cima. Nunca negaremos que somos filhos de Deus, mas o autoengano é uma maldição e quem parte para a eternidade sem o correto conhecimento da sua condição, vai para a perdição eterna, não há outro destino. Então, com muita humildade, com muita compaixão, nós então observamos esses fundamentos e orientamos que cada um seja honesto, que o próprio Espírito incline o coração e a mente para um exame honesto das suas vidas. Nós façamos todos das nossas vidas para ver se estamos, por exemplo, recebendo a habitação do Espírito do Filho de Deus, se nós estamos transformados em obedientes a toda a palavra de Deus, livres do poder do pecado, livres da escravidão do pecado, se nós de fato somos pessoas que respeitam as autoridades de Deus na igreja. Eu tenho, nesses meus 8 anos de ministério pastoral, conhecido pessoas que não se submeteram
ao tratamento de Deus na nossa igreja, se rebelaram, foram protegidos por outros conselhos e colegas pastores em outras igrejas e estão lá orgulhosos, cegos, se achando crentes e santos. E isso Deus não vai deixar passar. Essas pessoas, esses líderes, vão prestar contas. Eu queria sentar um dia com eles, eu espero um dia ter, como já fiz com alguns, ter uma oportunidade de olhar olho nos olhos e dar a devida advertência que eles precisam ouvir, com todo respeito, com toda humildade, porque eles estão condenando essas vidas, estão desautorizando a autoridade de Deus, que no nosso caso somos nós, né? As pessoas estavam debaixo da nossa autoridade. E a rebelião é como pecado de feitiçaria. Estão sendo rebeldes tanto esses quanto os líderes que os apoiaram em suas rebeldias. E eles acham que são crentes sem submeter às autoridades de Deus, sem respeito, sem submissão, sem obediência, sem reparar os danos, sem se arrependerem. Não são, não estão dando evidência. Mas estão em outras igrejas e tudo mais. E aí? Judas estava entre os 12. Judas realizou milagre. Judas estava no meio sem ser do meio. E a Bíblia diz que aquele que está no meio sem ser do meio, não nessas palavras, mas em sua doutrina, a sua estado é pior. Era melhor nunca ter conhecido do que conhecer e rejeitar, né? Deus condena o pecado da hipocrisia. Deus condena a falsidade. E Jesus não tolerará no último dia os falsos. Por isso ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos os que praticam iniquidade, nunca vos conheci. E esses dirão: mas Senhor, não fizemos em teu nome? Apartai-vos de mim. Então, a doutrina da adoção é riquíssima, é importantíssima para nos examinarmos se de fato somos filhos de Deus. Temos nos tornado obedientes a toda palavra, zelosos com todas as doutrinas de Deus, com o culto, com a vida cristã, com o estilo de vida cristã em todas as áreas. Somos elevados com santa ousadia e com dignidade real. Somos protegidos no sentido bíblico dessa proteção para filhos, consolados, somos disciplinados por Deus. Existe uma disciplina paternal de Deus a qual submetemo-nos, lembrando que a disciplina de Deus não só acontece em situações como, por exemplo, às vezes enfermidades, às vezes questões financeiras, etc. Acontece usando a liderança da igreja. Por isso que eu fiz a observação que fiz. Nós somos disciplinados por Deus para o nosso bem, inclusive com aflições espirituais e temporais. Temos a garantia da herança das riquezas da glória de nosso Pai, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, inclusive a exaltação dos nossos corpos em comunhão com o Senhor, e nós sabemos disso. Nós estamos indo para o céu de verdade, não apenas uma afirmação com medo de afirmar o contrário: eu não estou salvo, eu não quero ir para o inferno, então aí eu afirmo que sou filho de Deus, estou indo para o céu, mas na verdade eu não conheço Jesus, não desejo Jesus, não amo Jesus, não me alegro em Jesus. Maranata não é uma canção verdadeira do meu coração, é isso? Então, essa doutrina da adoção precisa ser devidamente conhecida, né? Ela diz que todos quantos são justificados, Deus se digna a fazer participantes da graça da adoção em e por meio de seu único Filho Jesus Cristo, por meio de quem são eles recebidos no número e desfrutam da liberdade e privilégio dos filhos de Deus. Têm sobre si o nome dele, recebem o espírito de adoção, têm acesso com ousadia ao trono da graça, são capacitados a clamar. Clamor é o oferecimento voluntário, santo, dos nossos desejos a Deus com urgência. Um dos clamores urgentes, o maior clamor com urgência do pecador arrependido é para a liberdade de seus pecados. Ele não quer viver as impurezas que ele ainda tem. Abba, Pai, ele clama com confiança. São tratados com piedade, protegidos, sustentados e corrigidos por ele como por um pai. Contudo, jamais abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Que sejamos honestos no nosso autoexame e que todos, com esse exame honesto, possamos ser conduzidos por Deus, por seu Espírito, a essa fé em Cristo Jesus verdadeira, que nos faz viver essa nova realidade, esse novo status
ao invés de filhos do diabo, do pecado, vivermos filhos de Deus. Se todos somos, se alguém que ouvir e acompanhar esse estudo, de fato for um crente, mas está com a vida em desarmonia, arrependa-se no grau que Deus exige de arrependimento. Se é arrependimento que necessita de reparação, né? Foi uma difamação e você precisa desfazer, desfaça essa difamação. E aí você vai saber que o seu arrependimento é verdadeiro. Se foi roubar algo de alguém, devolva, pague 4 vezes mais, né? Como se diz o princípio lá, devolva, pague. Né? Se foi uma mentira, desfaça a mentira e fale a verdade. Se é a falta de perdão, procure a pessoa, perdoe a pessoa e daí por diante. Que Deus, então, nos abençoe com essa santa doutrina.